Fala galera, bom dia, tudo bem? Tranquilos, né? Bom dia para aqueles que estão vendo de dia e boa tarde para aqueles que estão vendo de tarde, boa noite para aqueles que estão vendo de noite, ok? Nós vamos começar a trabalhar com geomorfologia para os alunos do primeiro ano, né, que vão estar aqui vendo essa aula. Então é o início da apostila 3. Então é a primeira aula da apostila 3 que vai trabalhar com geomorfologia. Geomorfologia é uma área da geografia que dialoga muito com a geologia. Então a geografia é uma área do conhecimento que dialoga com muitas outras áreas do conhecimento. Ciências humanas, né? Ciências exatas, no caso, né, da climatologia, da geomorfologia, e também, né, pensando a biogeografia com a biologia, né, ecologia. Então, nessa seara do conhecimento, que é a geomorfologia, nós vamos tentar entender, né, a dinâmica da Terra, né? A geomorfologia significa estudo das formas da Terra, né? Então, geo, terra, morpheus, forma, logos, estudo das formas da Terra. Então, a geomorfologia, além disso, né, tenta compreender a dinâmica interna e externa do planeta, o relevo, os tipos de rocha, né, que a gente chama, no geral, ali de estrutura geológica, que vai assentar, né, o relevo, ok? Então, a partir de agora, né, nós vamos trabalhar muito mais com geografia física e primeiramente com isso. Veja aqui de início a composição da Terra. Então, a Terra ela é formada por 3 camadas. Às vezes eu faço uma comparação da Terra com um ovo, por conta das suas 3 camadas. Então a gente tem o núcleo, o manto e a astenosfera, que é essa parte intermediária, e a casca, que é a litosfera. Então, tanto o núcleo como o manto, eles se desdobram em 2 partes. Existe o núcleo sólido e existe o núcleo líquido. Existe o manto, que é a parte que envolve o núcleo, e a astenosfera, que está mais próxima da litosfera, ok? Eis aqui a distância da litosfera até o núcleo, né? Então a crosta ela é superficial, ela tem de 5 a 30 quilômetros de profundidade. 5 com certeza é onde estão os oceanos, 30 quilômetros onde estão os continentes, ok? Que tem uma raiz maior, né? O núcleo sólido ele é sólido por conta da pressão, da força da gravidade. Então o núcleo formado por 2 elementos químicos preponderantes, o níquel e o ferro, né? E a litosfera formada por 2 elementos preponderantes, o silício e o alumínio, ok? Que é o Cial, eles chamam-se de Cial e o NiF. Veja, né? O perfil, né? Como se pudesse fazer um corte e como se fosse uma fatia, né? E aí a gente vai ter um perfil frontal da Terra, dessa fatia da Terra. Então o núcleo, sólido, líquido, as temperaturas orbitando na casa de 5.000 graus e 4.000 graus, o manto, né? E a astenosfera e a litosfera. O manto ele é formado por lava. Ele é formado por lava. A lava é uma espécie de material plástico incandescente. É um material plástico incandescente, né? Com elevadíssima temperatura. Então a litosfera ela está sobre esse material plástico incandescente. E aí nas próximas aulas nós veremos que
né, existe uma força que vem de dentro da Terra que acende, que faz com que exista uma dinâmica dos continentes, das placas tectônicas, porque a litosfera ela não tem uma continuidade. A litosfera é quebrada naquilo que a gente chama de placa tectônica. E essas placas são dinâmicas, elas se movimentam, e elas se movimentam por conta da força que vem do centro da Terra e acende, ok? Que a gente chama de... a gente não, né? Como vocês sabem, eu sou um professor de geografia que é especializado em outras áreas, mas a gente quebra um galho. Então, os estudiosos chamam isso de célula de convecção. É essa força que vem do interior da Terra e movimenta, né, as placas tectônicas. Quanto às rochas, a rocha é um elemento estudado preponderantemente pela geologia. O conceito de rocha representa um aglomerado de minerais ou de um mineral. Então, se você puder retirar uma rocha da natureza, pode ser que ela venha, né, com vários minerais ou com um mineral. Então, vou dar um exemplo. Quando existe a extração do minério de ferro, ele vem, né, junto com... na natureza ele é extraído e ele passa por um processo de lavagem. Tipo assim, barro, outros minerais são lavados e o minério de ferro ele vai ser meio que pronto para, né, o seu beneficiamento. Então é preciso separar, como diria o outro, o joio do trigo. Então, nesse processo de lavagem e beneficiamento, retira-se outros minerais ou barro, né, da rocha, desse aglomerado de minerais, né, ou melhor dizendo, né, desse mineral em específico. Então, as rochas elas estão presentes na litosfera. E existem 3 tipos de rochas. Primeiro tipo, ela pode ser tanto chamada de rocha magmática como ígnea ou cristalina. Então, essas rochas magmáticas, né, são aquelas rochas que passaram por um processo de resfriamento do magma. Como o nome já diz, rocha magmática, né? Então, aquele material incandescente passa por um resfriamento, consolidação e se transforma numa rocha. Aí existem diferenças, né, de temperatura, pressão, se elas estão se formando fora ou dentro da Terra. Então, se ela se forma fora, ela se chama extrusiva. Se ela se forma dentro, ela se chama intrusiva. Ok? Então, eis aí alguns tipos de rochas magmáticas ígneas ou cristalinas: basalto, andesito, riolito, granito, diorito, gabbro. Né? O basalto, por exemplo, são aquelas pedrinhas que vocês veem nas construções. Elas são trituradas, certo? Em geral, elas formam rochas maiores, mas para serem utilizadas para fazer, por exemplo, concreto, eles trituram o basalto, né? E elas ficam aquelas pedrinhas amontoadas que vocês veem em construções. Granito, gabbro são muito utilizados em construções também. Então, muitos dessas rochas, desses minerais que a gente vai ver aí, né, eles são muito utilizados na construção civil. Essa é uma típica rocha sedimentar. A rocha sedimentar, como o nome já diz, ela vem, né, de sedimentos. A rocha sedimentar, então, ela se origina a partir de restos de outras rochas, né, ou materiais orgânicos. Quando você visualiza uma paisagem dessa natureza, veja que existem camadinhas, estratos,
né? Cada extrato com uma cor diferente representa uma idade diferente, uma consolidação, né? Uma etapa. Então, esse todo, esse aglomerado aqui, ele não se formou de uma vez só, ele foi se formando aos poucos. Percebam que existem muitos sedimentos aqui. Então, em matéria de dureza, uma rocha sedimentar é muito mais frágil do que uma rocha magmática, porque ela passou por um processo, né, de sedimentação, de compactação. Compactar sedimentos é quando você comprime um no outro, e sedimentação seria quando dá liga neles, quando eles se colam, né? Se colam não é um termo técnico, certo? É um termo que eu estou usando para vocês entenderem. Então, quando vocês visualizarem uma paisagem como essa, com muitas cores, com muitas linhas, representa uma típica rocha sedimentar que teve a sua compactação, a sua formação ao longo do tempo. As rochas sedimentares, elas são subdivididas em 3 grupos: detríticas ou clásticas. Então, são aquelas formadas por restos de outras rochas ou detritos. Então, o arenito que nós temos aqui na nossa região é um exemplo disso. Então, vamos pensar, o arenito ele pode estar em rochas, em morros, assim como a gente vai andando pela estrada, a gente vê do lado, né, algumas paredes ali com rochas sedimentares típicas do arenito. Elas são rochas mais frágeis, porque aquele tipo de rocha, ela foi formada principalmente pela solidificação de barro, né? Então, aqui na nossa região existe um trabalho de paleontologia, né, de descobrir fósseis de dinossauros. E os fósseis de dinossauros são encontrados dentro dessas rochas sedimentares, o que mostra o quê? Que um dia aquilo foi um barro, foi um brejo, foi uma área pantanosa, e com o tempo, né, secou, consolidou, e às vezes a gente encontra fósseis, restos de animais dentro dessas rochas sedimentares, certo? Significa então que elas se consolidaram com o tempo, né, a partir de outras rochas ou literalmente pela solidificação de barro. Rochas orgânicas, sedimentares orgânicas, são aquelas formadas por sedimentos ricos em restos de seres vivos. O calcário aqui é o grande exemplo, né? O calcário formado principalmente pelos sedimentos de ostras, né? Um material rico em cálcio, né? Então a turfa, que é uma espécie de terra que pega fogo, né? Ou carvão hulha, também é uma rocha sedimentar, né? Então o carvão hulha um dia foi um material vegetal que passou por um processo de fossilização e vai gerar uma espécie de carvão. E as rochas sedimentares químicas são aquelas que se formam por processo de reação química, como o sal-gema e o salitre. Então percebam, né? A geologia, ela é muito mais, ela é muito pouco ciência humana, ela é ciência exata, né? Então a gente aqui está abordando, né, superficialmente geologia. Então, por exemplo, num curso de agronomia, vai trabalhar com geologia do solo. É mais química do que geografia, certo? Então veja aqui as rochas sedimentares, o calcário. O calcário, né, é imprescindível na produção de cal, na construção civil. E as rochas metamórficas? As rochas metamórficas são rochas que um dia elas foram ou rochas sedimentares ou rochas magmáticas. E aí, dependendo do lugar que elas estão, um lugar que tem bastante instabilidade tectônica ou próximo de vulcões,
né, ou áreas de instabilidades que vão ter variação de temperatura e pressão, essas rochas podem sofrer transformações, metamorfoses e passar para um outro estágio. Então aqui, ó, o exemplo do granito que se converte no gneiss, o arenito que pode se transformar em quartzito e, né, o caso mais espetacular, que é o calcário. Bom, pelo menos para mim, que é um conhecedor, né, bastante medíocre de geologia, né? O calcário que passa a ser mármore. E o mármore também, né, um mineral, uma rocha aí que é muito utilizada na construção civil, na construção de estátuas, né? Essa imagenzinha é bem legal, ela mostra o ciclo da produção de rochas, né? Então nós temos aqui o magma, e esse magma, pelo arrefecimento, solidificação e cristalização, se transforma numa rocha magmática. O que é arrefecimento? Arrefecimento é diminuição de temperatura. Solidificação é o processo em que esse material, que é incandescente, que é plástico, que é meio líquido, ele passa a sólido. E cristalização é quando a rocha fica pronta, né? Aqui você tem a rocha magmática para os sedimentos. Então as rochas magmáticas elas vão passar por intemperismo, calor, chuva, vento, né, mudança de temperatura, vai haver, isso chama-se intemperismo. Então as rochas vão se fragmentar, vão gerar sedimentos, eles por conta da força da gravidade, eles vão para as partes baixas, vão para áreas de rios, tá certo? Então esses sedimentos eles podem ser, né, compactados, eles podem ser, né, cimentados, formando novas rochas, rochas sedimentares, que por sua vez podem, dependendo do lugar, com a temperatura, com a pressão, podem se tornar rocha metamórfica. A mesma coisa com a rocha magmática, que dependendo da temperatura e da pressão, pode também se transformar numa rocha metamórfica. Se nós lançarmos uma rocha metamórfica numa lava incandescente ou dentro de um vulcão, ela vai se fundir, vai se transformar novamente num material magmático, tá? Então esse é o ciclo das rochas, tá? A comparação, né, da presença das rochas na litosfera e na superfície. Então vamos tentar entender isso aqui, das três rochas, né? Na litosfera, ou seja, nessa estrutura, nessa camada da Terra chamada litosfera, nós temos a preponderância de rochas magmáticas e metamórficas, 95%, né? Isso dentro da litosfera. Agora, se for fazer um exame superficial, né, o tipo de rocha preponderante é a sedimentar, com 75%. O que explica isso? Essa imagenzinha é legal. Acho que vocês vão conseguir entender. Então veja, né? A estrutura por baixo ela é cristalina. Aqui estão as bacias sedimentares, as bacias com sedimentos. Significa que áreas altas, áreas mais altas, foram com o tempo, ao longo do tempo, sendo intemperizadas. Ou seja, sofreram erosão, sofreram desgaste, geraram sedimentos. E os sedimentos eles foram acomodados nessas áreas de depressão. Essas áreas mais baixas entre essas áreas mais altas, certo? Então, por isso que superficialmente existe mais bacias sedimentares ou rochas sedimentares. Só que quando você pega a estrutura, ela é cristalina, ela é de rocha magmática, ok? Então, estamos chegando já quase ao fim. Isso a gente pode ver também aqui, ó, nessa imagem, ó. Tá vendo? Ó, escudo cristalino, né, por baixo, e aqui a bacia sedimentar. Então percebam que nessa imagenzinha ela mostra que existem fatias, estratos, certo?
cada extrato com cor diferente representa uma formação histórica. Então essas daqui são mais velhas que essas daqui, ok? Então no Brasil, né, vocês vão ver depois na outra aula aí, que nós temos na região norte planaltos residuais. O que significa residual? Residual remete a resíduo. Significa que é como um resto, tá certo? Por que resto? Porque esses corpos eles já foram intemperizados, atacados ao longo do tempo, né? É muito tempo sofrendo intemperismo, né? Recebendo água, sol, calor, chuva, vento, frio, e isso vai gerando fragmentos nas rochas. Porque, gente, uma coisa importante, o calor dilata o corpo da rocha e o frio contrai. Essa dilatação e contração diariamente vai gerando fissuras, vai fragmentando as rochas. É o que a gente chama de intemperismo, só que isso nós vamos ver numa outra aula, tudo bem? Então, caminhando para a conclusão da nossa aula, né, o que vem a ser o conceito de estrutura geológica? E isso é importante de vocês entenderem para diferenciar o que é estrutura geológica e o que é relevo. Então, estrutura geológica, né, sendo de grosso modo, é a base. Estrutura geológica é o que a gente entende pela o que compõe, né, um determinado local e pode ser disposta, no caso aí, em diferentes tipos, idades, né? Então, a estrutura geológica é a base geológica de um lugar, né? Qual que é o material que está compondo essa base, né? É um material sedimentar, ou é um material, né, cristalino, ou é um material novo que é o dobramento moderno, certo? Porque nós vamos ver aí em áreas aí de instabilidade, de choque de placas, que se produz, né, um relevo de forma constante, que são os dobramentos modernos, certo? Então, tem a estrutura geológica, ela pode variar a partir de 3 tipos. Aqui um exemplo da região amazônica, ó. Sempre nós vamos ter nas representações, nos desenhinhos, as estruturas cristalinas sendo representadas com um xizinho, enquanto que as bacias sedimentares com essas linhas horizontais, tá? E no caso dos dobramentos modernos, eles vão acontecer, né, em áreas de encontro de placas, tá? Então veja uma placa B, uma placa A, uma colide com a outra, uma é destruída, né? E ao mesmo tempo que ela é destruída, ela empurra a outra para cima. Então vai acontecendo o dobramento do território, como vocês estão vendo aqui, ó, da estrutura, como vocês estão vendo nessa imagenzinha aqui, pelo choque de placas. Então isso é o dobramento moderno, é o que acontece nos Alpes, no Himalaia, nos Andes, nas Rochosas, tá? No Japão, tranquilo? Então, tem muito aluno que adora, né, geografia física, adora esse estudo. Então, é um tema bacana para muita gente. E é sempre quando começa esse assunto aqui, eu peço para os meus alunos fazerem maquetes, né, ou das placas tectônicas ou do relevo do Brasil. Não sabemos se esse ano nós vamos poder fazer. É uma pena, porque desde que eu estou no Colégio Anjo da Guarda, São Rafael, em Taquaritinga, todos os anos, né, o primeiro ano produz maquete ou da placa tectônica ou do relevo do Brasil. Ok? Então é isso. Não sei se nós vamos poder fazer esse ano por conta da pandemia e do isolamento, né? Mas vida que segue. Abração para vocês, saudade. Até mais aí.